tem dinheiro, não tem beleza, não tem nada, e narigão para cima. Eu tinha um colega meu que eu morria de rir dele. É a gente tomando cerveja não, sorvete, porque eu sou fulano de tal. Nossa, eu gosto demais de mim. Eu falei, que bom, né, rapaz? Só você mesmo. E a sua mãe, né? Sua mulher. Rapaz, você já se enxergou? Eu discutia muito com ele. Pô, você não tem dinheiro, você não é grande coisa. Irmão, para com isso. Um dia ele foi inventado de se achar perto de umas meninas bonitas. E elas botaram ele no lugar dele. Você não se enxerga não, filho? Você não tem um carro para você andar? Você não se enxerga não? Você é um porqueira. Entendeu? Então, irmãos, o que eu quero dizer para você? O rei de Tiro, assim como Satanás, elevou o seu coração pelo seu status. Ele olhava lá nas contas do banco, milhões. Ele olhava entre os melhores do mundo, eu estou entre os melhores, eu sou o melhor. Então ele tinha por que se exaltar. Agora muita gente hoje eleva o coração, ninguém entende por quê, e as pessoas simplesmente se afastam. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Hoje essa profecia se cumpre, irmão, com a igreja de Satanás. Pessoas vão lá na Espanha, por exemplo, tem a estátua de Lúcifer, ele caído assim, ó. Você vê novelas, Deus expõe a desgraça dele. E o que me irrita é gente seguindo o diabo. Tem igrejas do diabo, entendeu? O satanismo está espalhado por aí, gente. Então tem pessoas que fazem música para o diabo. Um dia eu vi uma mulher na internet cantando musiquinha besta para a estátua de Bafomé. Esse pastor que está aqui, um dia foi convidado pela maçonaria para fazer parte deles. Eu poderia hoje estar com um carrão ali fora. E eu vi um podcast esse dia de um pastor que pregou numa igreja e não sabia que o pastor que convidou ele era maçom. A igreja linda, pastor, toda no mármore. E quando ele começou a pregar sobre a maçonaria, o pastor olhava assim para ele, olhava ele de cima e embaixo, chamou o diácono, conversou com o diácono e ó. Aí quando acabou a pregação, falei, irmão, tá aqui o que foi combinado. Não volte nunca mais nessa igreja. Por quê, irmão? A palavra não falou. E o pastor é maçom, meu irmão. O pastor é maçom. O pastor é do diabo. Entendeu? E tem muitos no Brasil, pastor. Por isso que eles não são perseguidos. Por isso que ninguém invade a casa deles. Cadê a perseguição de fulano de tal que é grande? Ele é maçom. A maçonaria fala, ó, somos nós que mandamos no governo. Somos nós que mandamos nos sistemas. Então, gente, o mal aqui, ele tem um reflexo no rei de Tiro. E a Bíblia vai falar, no versículo 18, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Pois eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. O que é que nós temos aqui? Que não houve aquela guerra que muita gente diz, irmã Eliane. Que quando Lúcifer se revoltou contra Deus, Deus chama Miguel aí para me ajudar. Não. Ele fez um fogo, sai de dentro dele. Eu vou lidar com você. E sai um fogo do meio dele, pastor. Queima ele e os demônios dele, ele simplesmente cai por terra. E aquela batalha de Apocalipse 12, ela é o contexto, aquela ali é Novo Testamento. Quando Jesus estava na terra, o diabo lutava para achar Jesus e matar ele na terra. Então houve guerra no céu. Mas é no céu aqui, não no céu lá onde Deus está. Esse capítulo ele mostra que o próprio Deus lidou com o diabo, assim como Jesus lidou diretamente com os pastores das igrejas da Ásia. Você lembra? Ao anjo da igreja, então Jesus está falando diretamente com o pastor. Então Deus lidou diretamente com ele. Você quer tomar o meu lugar? Então eu vou lidar com você. É igual o rei Senaqueribe, aquele anjo que desce para matar os exércitos dele, é Deus lidando com ele. Conta a história que um general romano, general Tito, quando ele destruiu Jerusalém, ele falou o seguinte: o Deus dos hebreus é fraco. Se você fosse forte, você descia na terra para me enfrentar. Eu quero ver se você pode me enfrentar. E sabe o que aconteceu, gente? Desceu um mosquito. O mosquito entra dentro do nariz dele e põe muitas larvas na cabeça dele. Diz a história que Tito morreu débil mental. Não, Tito, general Tito. Ele fez sexo com a mulher com o rolo da lei. Eu vou prostituir com essa mulher em cima do altar de Yahvé. Eu quero ver o que ele pode fazer contra mim.
E depois ele desafia o próprio Deus. Deus fala, eu não vou mandar nenhum guerreiro te enfrentar, vou mandar um mosquito. E o mosquito entra dentro do narizinho dele. Diz a história, virou casa de mosquito a cabeça dele, pastor. Morreu um mongoloide caído no chão. Todos que desafiaram Deus pagaram caro, e foi o caso desse rei, pastor. Esse rei é a figura de Satanás. E como eu falei, era um rei que viveu nos dias do profeta Ezequiel, do profeta Jeremias, do profeta Daniel. Ele possivelmente ouviu falar desses homens, mas como muita gente fala, é tagarela e fala demais. Esse rei aqui, pastor, ele avalia você pelo que você tem, não por quem você é. Quando você vai estudar sobre os profetas da Bíblia, existiam os Ishá Elohim, que eram os homens de Deus, como Elias e Eliseu, que não tinha templo e nem consideração pública, mas eram homens que andavam com Deus. Então, hoje em dia, você olhar para um profeta e dizer que ele é um profeta, muita gente quer ver um carro lá fora. Esse rei era do mesmo jeito. Como se a senhora fosse falar com ele, se arrepende, rei. Ele fala, quem é você? Quantos milhões você tem na conta? Você tem um carro do ano? Por que eu tenho que olhar para você? No campo religioso, a maior autoridade é o Papa. Você está no nível dele, você é amiga dele, você está na convenção dele. Vocês entendem como é hoje, pastor? Você vai pregar nas igrejas, as pessoas já ficam olhando se o senhor tem um anel de teologia. Já perguntam o que é que o senhor vai pregar. Porque a igreja não come qualquer coisa, né? Como se o senhor fosse trazer lixo para a igreja. Então, gente, tem pessoas que sofrem com a síndrome do rei de Tiro, pastor. Eles buscam status para ouvir. É por isso que o diabo, ele enfeita muito bem os falsos profetas. Bota anelzão nele. Dá uma faculdade cheia de heresia, cheia de mentira, coloca ele nas mídias, e aí quando ele fala, assim diz o Senhor, ele diz, aleluia, fala meu pai que eu quero te ouvir. Entendeu? O diabo fala, viu? Ele quer, é um figurão falando com ele, e o diabo sabe como enganar os crentes. Chega alguém aqui enrolando língua, rabaxuri, rabadabadabadá. Espírito da vaca. Lá onde eu trabalho, o rapaz inventa essas línguas aí, gente. Ele começa a falar. Falei, está parecendo alguns crentes pentecostais que eu conheço. Você sabe o nome disso? Fonema aleatório, pastor. Então eu falo, não estou falando nada. Os demônios falam, continue, irmão. Você está ficando doido, daqui a pouco você vai para o manicômio. Ué. Não existe língua de anjo, gente. Anjos falam na nossa língua. No centro de macumba, quando manifesta um espírito maligno, ele fala em português. Um anjo de Deus, mas ele é só de entender, ele se manifestaria como ser humano. Irmão,